Ei pessoal, tudo bem com vocês? Vamos dar continuidade ao nosso conteúdo do primeiro ano e hoje nós vamos falar sobre uma coisinha muito importante, a distribuição eletrônica. Então vamos relembrar rapidinho o que vimos na última aula, vou deixar o link aqui na descrição para vocês. E a gente sabe que o modelo atômico atual possui 7 níveis de energia. E cada um desses níveis comporta um número máximo de elétrons. Então, aí tem o número máximo de elétrons que cada nível comporta. E cada nível é subdividido em subníveis. São 4 subníveis, S, P, D e F, que também comportam um número máximo de elétrons cada subnível. Então, agora a gente vai entender como é feita a distribuição dos elétrons nesses subníveis. A distribuição eletrônica é isso. Refere-se ao modo com que os elétrons estão distribuídos nos níveis de energia. E essa distribuição ela não é feita de qualquer forma. A gente tem que respeitar as quantidades máximas de elétrons que cada subnível, cada nível comporta. E também a ordem crescente de energia. E para isso a gente utiliza o diagrama de distribuição eletrônica. Então aqui eu vou construir o diagrama juntamente com vocês para que vocês aprendam não a decorar, que aprendem a construir o diagrama de distribuição eletrônica, ok? Então é o seguinte, vou colocar aqui duas tabelinhas com a camada, níveis e o máximo de elétrons que cada camada, cada nível comporta, e também os subníveis e o máximo de elétrons que cada subnível comporta, para a gente lembrar, ok? Então, vamos lá. Primeiramente, a gente vai fazer, que eu fiz uma tabela para ficar mais fácil a visualização, mas o primeiro passo é escrever as 7 camadas em ordem crescente de energia. A primeira camada vai ser sempre a camada K. Então, a gente sempre vai colocar nessa ordem. K, L, M, N, O, P, Q. Ok? Colocada as camadas em ordem crescente de energia, a gente vai começar a distribuir os elétrons. Então, a primeira camada é o nível 1, ok? Esse nível comporta 2 elétrons no máximo. Então, a gente escreve 1. E como comporta 2 elétrons no máximo, a gente começa escrevendo os subníveis. Sempre vai ter uma ordem. Sempre vamos começar pelo S, depois pelo P, D e F. Então, o primeiro subnível que a gente tem é o S, que tem 2 elétrons, que pode comportar 2 elétrons. Então, colocou 1, que é o primeiro nível, subnível S, 2 elétrons. Então, a primeira camada tem 2 elétrons e o máximo que ela pode comportar é 2. Então, a primeira camada fechou. Vamos para a segunda camada para vocês entenderem melhor. A gente começa, camada L, nível 2. Então, o índice que a gente vai colocar é o 2. O primeiro subnível é o S, que é o subnível de menor energia. Ele comporta no máximo 2 elétrons, ok? Então, na camada L, a gente tem 2 elétrons. Só que ela pode comportar no máximo 8 elétrons. Então, a gente precisa de mais 6 elétrons nessa camada. Então, a gente passa para o segundo subnível, que é o P, que comporta 6 elétrons. Então, 2P6. A gente repete o nível da camada, certo? Então, fechou a segunda camada. Vamos para a terceira camada. A gente começa escrevendo 3. O primeiro subnível é o S, que comporta 2 elétrons. Mas a terceira camada, ela pode comportar até 18 elétrons. Então, ainda está faltando 16. Como é que a gente vai completar? Com mais 2 subníveis, que é o 3P6, subnível P, e o subnível D. Quando a gente soma 2, 6 e 10, a gente tem 18 elétrons. O número de elétrons sempre vai vir em cima, como se fosse um expoente do subnível, ok? É desse jeito mesmo que escreve. Então, próxima camada, N. A gente começa nível 4, primeiro subnível, S, 2 elétrons. Mas
A quarta camada pode comportar 32 elétrons. Ainda falta 30. Então, a gente vai completando, ó. 4p6, ainda falta, né? 4d10, 4f14. Fechou os 32 elétrons. O mesmo camada O, nível 5. Então, 5s2, 5p6, 5d10, 5f14. Fechou também os 32 elétrons. Próxima camada, 6s2, 6p6, 6d10. A gente precisa de 18 elétrons nessa camada. E a última camada, 7s2, 7p6. Comporta 8 elétrons no máximo. Ok? Então, esse é o diagrama de distribuição eletrônica. Muito simples, não é? É só a gente olhar para esse raciocínio. A gente coloca o número, todas as letras, né, o nome das camadas, e a gente vai completando de acordo com o máximo de elétrons que cada camada pode comportar. E a gente faz isso pelos subníveis, porque os subníveis não são subdivisões dos níveis. Então, a gente vai olhando subnível por subnível, completando os elétrons de cada camada e pronto. Não precisa decorar nada. Super simples. E aí, o que acontece? O diagrama de distribuição eletrônica fornece para a gente uma ordem crescente de energia. Os níveis, eles são organizados em ordem crescente de energia. E isso é feito com um truquezinho que eu vou ensinar para vocês. A gente vai colocar setas na diagonal dessa forma, ó. A gente pega e faz todas essas setas na diagonal. E aí, a gente escreve a ordem crescente de energia dos subníveis. O primeiro, o menos energético, é o 1s2, porque a primeira camada é a de menor energia, então a gente começa lá nela. E como nessa primeira setinha a gente só tem 1s2, então é esse. Depois a gente desce para a próxima setinha, 2s2. Para a terceira setinha, a gente tem dois subníveis, a gente tem o 2p6 e o 3s2. Qual que é o de menor energia? A gente sempre vai pegar a ponta da seta, o início da seta. Então, ela não começou lá no 2p6, então ele é o de menor energia, ó. 2p6, 3s2. Agora, a gente passa para a setinha de baixo, vai lá na ponta dela. 3p6, 4s2. 3d10, 4p6, 5s2. Para a setinha de baixo, 4d10, 5p6, 6s2. 4f14, 5d10, 6p6, 7s2. E por último, 5f14, 6d10, 7p6. Pronto. Essa é a ordem crescente de energia. A distribuição eletrônica segue esse diagrama. É muito importante que vocês saibam construir e saibam observar a ordem crescente de energia, porque a distribuição é feita em ordem crescente de energia, ok? Então, aqui eu vou falar alguns conceitos que é muito importante vocês saberem também. O que é nível de valência? Nível de valência é o último nível, o de maior numeral. Muita gente fala também camada de valência, então é a mesma coisa. Subnível mais energético é o último subnível da ordem crescente de energia. Então, voltando aqui, ó, o subnível mais energético que a gente tem é o 7p6, porque é o último subnível da ordem crescente de energia. Mas, dependendo do átomo, do elemento, não vai ser esse, né? Porque vai ter átomos que não vão chegar lá, né? Subnível mais externo é o último subnível da última camada, da camada de valência. Então, subnível mais energético e subnível mais externo não é a mesma coisa. A gente vai fazer exemplos e eu vou explicar isso para vocês. Em íons, são acrescentados ou retirados elétrons do nível de valência. A gente vai fazer exercícios também sobre íons, ok?
porque muita gente confunde e tira elétrons do subnível mais energético. Mas não é assim. É do nível de valência, ok? Então vamos lá. Trouxe um exemplo aqui, mas a gente vai fazer mais, ok? Então vamos fazer a distribuição eletrônica do magnésio, que tem número atômico 12. No estado fundamental, número de prótons é igual ao número de elétrons. Então, se o número de prótons é 12, o número de elétrons do magnésio também é 12. Fazendo a distribuição eletrônica, olhando o diagrama, a gente vai fazer o seguinte, começando pelo primeiro nível, 1s2. O magnésio, como ele tem 12 elétrons, a gente precisa chegar no número 12. E a gente só tem 2. Então, a gente vai passar para o próximo subnível, 2s2. Então, deu 4. Ainda faltam 8. A gente pula para o próximo, 2p6. E ainda faltam 2 elétrons, 3s2. Ok? Fechou os 12 elétrons do magnésio. Essa é a distribuição eletrônica do magnésio. Terminou. Entenderam? E aí, quando eu pergunto, qual o nível de valência do magnésio? O nível de valência é o último nível. É o 3. Ok? O magnésio tem 3 níveis de valência. Pronto. Qual que é o número de elétrons por camada? E a gente olha, ó, na camada K, que é a primeira camada, nível 1, tem 2 elétrons. Na segunda camada, que é o nível 2, a gente tem 8 elétrons. E na terceira camada, a gente tem 2 elétrons. A gente olha pelo nível, pelos índices, E o número de elétrons do subnível mais energético? Subnível mais energético é o último subnível da ordem energética. Então, o número de elétrons é 2. E o número de elétrons do subnível mais externo é o subnível da última camada, que também é 2. Nesse caso aí, coincidiu. Mas vai ter casos que o número de elétrons do subnível mais externo não é o mesmo do mais energético. Porque vão ter casos, por exemplo, que vão terminar em 3D10, a distribuição eletrônica. Aí o subnível mais energético vai ser o 3D10. Mas o subnível mais externo é o 4S2, porque o 4S2 vem antes, lá na ordem crescente de energia. Vamos fazer exemplos sobre isso. Não se preocupe, não se preocupe. Então, ok. E para o íon magnésio 2+, esse cátion, como será que fica a ordem energética? Eu falei no slide anterior que para íons os elétrons são retirados ou acrescentados da última camada. Então, a última camada é a camada, o nível 3. Então, a gente vai retirar 2 elétrons da última camada. Por quê? Porque o íon 2+ perdeu 2 elétrons, Isso quer dizer que ele perdeu 2 elétrons. Então, a gente vai retirar esses 2 elétrons, ele perdeu, e a distribuição eletrônica do magnésio 2+ fica assim, ok? Se ficou um pouco confuso, não se preocupem, vamos fazer mais exercícios e treinem. Essa matéria é treino, prática. Façam distribuição eletrônica de todos os elementos que vocês conseguirem. De íons, façam, pratiquem, ok? E qualquer dúvida pode deixar aqui nos comentários, que eu estou à disposição de vocês. Na descrição eu também vou colocar o link do meu Instagram, que eu fico mais ativa por lá, então vocês podem me mandar mensagem a qualquer momento, que eu estou à disposição. Então, muito obrigada pela atenção. Deixem suas dúvidas nos comentários e se inscrevam no nosso canal. Até a próxima aula!